declaro abertos os trabalhos da 32ª sessão ordinária deste egrégio Tribunal Pleno. A ata para ser aprovada, referente à 31ª sessão ordinária, que submeto à avaliação de Vossas Excelências. Está aprovada a ata. Senhores conselheiros, no último dia 16, como Vossas Excelências bem sabem, foi lançado o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, coordenado pelo conselheiro Sidney Stanislau Beraldo. Estiveram presentes alguns conselheiros desse tribunal, o nosso diretor-geral, procurador-geral de contas, Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior, e várias outras autoridades, e como convidados o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro de Minas Gerais, Sebastião Elvésio, a conselheira de Minas Gerais, aqui está errado, Minas Gerais não, ela é de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, não tem nada a ver. Minas Gerais é o Elvésio. É o assunto do momento, Minas Gerais. A Marisa Serrano, que também é diretora da Escola Superior de Controle Externo. Aliás, também. Mais importante está o Tribunal de Contas de Minas. Também. E também presente Sebastião Miziara, presidente da Associação dos Vereadores, o prefeito de São Manuel, Marcos Monte, que é presidente da Associação Paulista dos Municípios, e várias outras autoridades. Sucesso total, houve um afluxo de interessados maior do que esperávamos, as dependências do tribunal foram insuficientes para acolher a todos. Nos penitenciamos junto aos jurisdicionários que tiveram desconforto e dificuldades, mas era imprevisível o comparecimento maciço, o que aponta o interesse dos nossos jurisdicionados e das autoridades do Estado com relação ao novo tema. É o Tribunal do Futuro que se esboça numa nova modalidade de avaliação das contas dos prefeitos e câmaras municipais. E, a propósito, amanhã haverá o 17º encontro do ciclo de debates com agentes políticos. Aliás, o 18º será na cidade de Bilac, no Centro Cultural Professor João Chaim Rezec Filho. E, na sequência, no dia posterior, dia 24, na cidade de Monte Aprazível. Vossas Excelências estão convidados. O 17º encontro a que me referi já aconteceu na cidade de Limeira, também com bastante êxito. Informo, por último, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa e se transformou no projeto de lei complementar 45 de 2014 a proposta desse tribunal para a criação da carreira de agentes e auxiliares da fiscalização. A medida encaminhada pela presidência contou com o apoio de todos os conselheiros. Cumprimento a Vossas Excelências. A palavra é dos conselheiros ao início da sessão. Não havendo interesse, antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao representante do Ministério Público de Contas se deseja vista ou sustentação oral. Senhor presidente, não há interesse do Ministério Público neste momento. De qualquer maneira, a presidência informa que há um requerimento de sustentação no item 21 de responsabilidade da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu proponho, e acredito que o plenário tende a apoiar a medida, proponho a inversão da pauta dos feitos municipais, de sorte que o item 21 seja preferencialmente examinado em homenagem aos senhores advogados que trabalham junto a este tribunal. Exame de edital pela sessão estadual, a palavra do conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas, procurador-chefe da Fazenda, o único item estadual a meu cargo de exame prévio é um referendo, uma impugnação ao IANSP para a construção de registro de preço para aquisição de desktop integrado CPU e monitor. Previamente proferido despacho, suspendendo, submeto ao referendo de Vossa Excelência. O conselheiro requisitou o edital do IANSP, pede o referendo, está aprovado. Palavra do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, submeto o referendo desse plenário, despacho de paralisação do pregão presidencial promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando o registro de preços para o fornecimento de cartuchos de tinta, toner e kits fotocondutores diversos. Peço referendo. Em discussão, encerrada a discussão em votação, referendado o ato de Sua Excelência, podemos partir para os processos de pauta da ordem do dia estadual. Tem a palavra o eminente conselheiro Renato Martins Costa para o item primeiro.
Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, doutos, procurador-geral, procurador-chefe, todos os senhores e senhoras que nos honram com suas presenças. O relato item 1 são embargos de declaração em face de decisão desse plenário que negou provimento a recurso ordinário. Recurso ordinário interposto pela Unesp, que também é a embargante. A instrução é pelo conhecimento e rejeição, e eu sigo tais conclusões, já que o embargante apenas quer obter caráter infringente com a sua propositura. Conheço e nego o provimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, com a palavra. Bom dia a todos, cumprimento o senhor presidente, os senhores conselheiros, cumprimento a todos os presentes. Senhor presidente, eu solicito retirada de pauta do item 2 com reinclusão automática na próxima sessão. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada para a próxima sessão. E tem a palavra o conselheiro Cid Beraldo para o item 3. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda, do Ministério Público, senhores funcionários, nosso diretor, Secretaria-Geral. O item 3 trata de ação de rescisão de julgado proposta pela empresa metropolitana de Águas e Energias S.A., EMAI, visando a desconstituição de acórdão da segunda Câmara, confirmado por esse plenário, que julgou irregulares o pregão e o contrato celebrado pela EMAI e a BK Consultoria e Serviço Limitada, que teve por objeto a prestação de serviços de apoio técnico operacional. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, embora presentes alguns dos pressupostos da admissibilidade para a propositura da ação, não se confirmou o requisito invocado pela autora na peça inicial, qual seja que a decisão reincidenda teria sido proferida contra literal disposição de lei. É que o referido acórdão foi prolatado segundo o disposto no ordenamento jurídico pátrio e na pacífica jurisprudência desta Corte, que repudia a prática de atos no processo licitatório que frustrem o seu caráter competitivo, impliquem em ofensa ao princípio da isonomia ou que impeçam a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, objetivo da licitação. Ante o exposto, acolho as manifestações da PFE, Assessoria Técnica e SDG e voto pelo não conhecimento da ação, devendo a autora ser julgada carecedora do direito invocado. O relator não conhece da ação. Em discussão e votação, aprovado o voto. Sua Excelência, a palavra do conselheiro substituto Valdenir Polizelli. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas, da PFE e demais presentes. O item 4 é o recurso ordinário interposto pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, contra o acórdão que julgou irregulares o pregão eletrônico e o respectivo contrato referente ao fornecimento de vale-refeição. A TJ, MPC e PFE pelo improvimento. Em preliminar, preenchidos os requisitos, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, embora compreenda possível afastar o vício relacionado à imprevisão de contratação de responsável técnico como profissional autônomo e deslocar para o campo das recomendações as falhas relativas ao credenciamento no PAT e a imposição de nutricionista no quadro permanente, permaneceram como causas impeditivas a vedação ao oferecimento de taxa negativa e a imposição de preço mínimo fixado. De fato, tal obstáculo tem sido reiteradamente repudiado pela jurisprudência desta Casa. Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso, afastando, no entanto, as controvérsias relativas ao credenciamento no PAT, a imposição de nutricionista e a contratação de profissional autônomo, mas mantendo, no entanto, as demais razões constantes da parte dispositiva do julgado recorrido. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Com os cumprimentos ao Dr. Luiz Menezes Neto, eminente procurador-chefe da Fazenda, passamos a examinar os feitos municipais. Tem a palavra o conselheiro Antônio Rex Cittadini para exame de edital de Santo André. O item, o primeiro exame... Sumaré, perdão. Não, tem vários. Hein? Esse aqui é da Fundação de Assistência da Infância de Santo André. E a Prefeitura de Sumaré, são os dois juntos.
Os dois. Já foi proferido despacho suspendendo e para exame como exame prévio. Submeto os atos a referendo. Perfeitamente. Então, são 2 referendos, Fundação de Assistência à Infância de Santo André e Prefeitura de Sumaré. Está em discussão, referendado. Agora, o edital da Prefeitura de Itapetininga, impugnação de Latina Motors. Pregão presencial, aquisição de veículos. Disponibilizei relatório, acolho a manifestação de ATJ, MPC e STG, considero parcialmente procedente a representação, determinando a Prefeitura que retifique A, para retirar exclusividade de veículos nacionais, B, fazer constar com clareza o peso bruto total que irá exigir. Improcede quanto à aceitação de veículos fabricados em 2013 e quanto ao prazo de entrega, considero a perda de objeto porque a Prefeitura comprovou haver alterado antes da suspensão do edital. É este o meu voto, procedência parcial. O relator propõe reforma do pregão de Itapetininga. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua com a palavra. Agora, Taboão da Serra, impugnação de Paulo Bretas Pedro, aquisição de kits escolares. Disponibilizei relatório, voto. Acompanho a manifestação de ATJ, MPC e STG, considero parcialmente procedente a representação nos itens relativo a prazo de apresentação de amostra, para o qual o entendimento é que deva ser fixado em dias úteis, e no item 995, uma vez que a penalidade da forma ali explicitada não tem amparo legal. Improcede os demais questionamentos. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. TC 4903, representação contra o pregão presencial 119 da Prefeitura de Hortolândia, peço referendo para os atos praticados. Em discussão, referendado. TC 4818, representação contra o pregão presencial 175 da Prefeitura de Pirassununga, que comunicou a revogação da licitação. Extinguiu o processo sem julgamento de mérito, trago a conhecimento de vossas excelências. O plenário toma conhecimento. Mérito, TC 4438, representação contra o pregão presencial 161 de 2014 da Prefeitura de Pirassununga, objeto registro de preços de carnes para merenda escolar. A instrução é pela procedência parcial, encaminhei a íntegra de relatório e voto, que conclui também pela procedência parcial, devendo a Prefeitura redefinir a disposição dos itens entre os lotes licitados e retificar a composição nutricional do produto salsicha de peru, nos termos do voto. Recomendo ainda a revisão dos itens quanto à inspeção, para que se admita a possibilidade de inspeção de órgão federal, estadual ou municipal. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto. O relator continua com a palavra. Por fim, é o TC 3247, que foi agregado com o expediente 4201, é um pedido de reconsideração apresentado pela Prefeitura de Cabreúva contra a decisão desse plenário, que considerou procedente representação, determinando a retificação do edital da concorrência 04/2014, serviços de lixo e correlatos. A instrução é pela negativa de provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. Os 2 temas foram objeto de decisão retificatória deste plenário, senhor presidente, são temas bastante solidificados em nossos entendimentos. O primeiro foi que a Prefeitura reuniu no mesmo lote licitatório os serviços de coleta ordinários e os serviços de resíduo de saúde, quando há a posição tranquila de que eles devem ser contratados distintamente ou pelo menos em lotes distintos. Em segundo lugar, a questão de vinculação de profissional de engenharia para a fase de visita técnica. Com a instrução, nego provimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator e a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, eu trago para representação formulada contra o edital do pregão presencial 52 de 2014 da Prefeitura de Osasco, destinado a registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis. Eu proponho o recebimento da matéria como exame prévio de edital, com adoção das medidas decorrentes, como requisição de documentos, justificativa da Prefeitura representada
e determinação da suspensão do certame. Conselheira requisita para exame, edital de Osasco. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora eu trago para referendo desse plenário as medidas preliminares que adotei no sentido de suspensão dos procedimentos impugnados nos processos que tratam de representações formuladas contra editais das prefeituras de Bastos e Ribeirão Pires e propõe o recebimento das matérias como exames prévios de editais. Conselheira pede referendo. Bastos, Ribeirão Pires, em discussão. Referendado. Continua com a palavra. Agora, uma representação formulada contra o edital de pregão de número 45 de 2014 da Prefeitura Municipal de São Simão. Eu trago para o conhecimento desse plenário que determinei a extinção do processo sem julgamento do mérito em virtude da anulação do certame pela Prefeitura de São Simão. Processo extinto. O plenário toma conhecimento. Eu trago também uma representação contra o edital de pregão presencial do tipo menor preço por lote da Prefeitura de Tatuí, destinado a registro de preço para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para veículos. Na conformidade do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, eu considero procedente a representação, devendo a Prefeitura Municipal de Tatuí promover as seguintes alterações no ato convocatório e anexos. Ratificar a cláusula 8.7.2 para admitir de forma expressa a possibilidade de apresentação de qualquer um dos documentos ali descritos, a critério do licitante, com vistas a ampliar as possibilidades para que o licitante, vencedor da disputa, demonstre a compatibilidade da qualidade dos produtos ofertados. Reavaliar a composição dos lotes para que sejam remanejados os produtos para lotes pertinentes. E desmembrar o lote 9, separando-os de pneus das câmaras de ar para que sejam adquiridos em lotes próprios. É como eu voto. Em discussão, em votação. Aprovado. E, por último, eu trago um recurso ordinário formulado pela Prefeitura de Juquitiba, em face da decisão do plenário deste tribunal, que decidiu julgar parcialmente procedente a representação contra o edital do pregão presencial número 13 de 2014, destinando ao registro de preço para aquisição de carnes para merenda escolar. Em preliminar, em atenção ao princípio da fungibilidade e nos termos do artigo 54 da Lei Complementar 709 de 93, eu conheço o recurso ordinário como pedido de reconsideração. Em discussão, plenário acompanha. No mérito, o pedido não comporta provimento. As razões da recorrente não conseguiram afastar os motivos que ensejaram a procedência parcial da representação. Nessa conformidade, acompanhando a manifestação do Ministério Público de Contas, o meu voto é pelo não provimento do pedido de reconsideração interposto, mantendo-se na íntegra a decisão batida. Em discussão, em votação, aprovado o voto da relatora. A palavra do conselheiro corregedor Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, submeto a referendo do plenário despacho de paralisação do pregão presencial de Fernandópolis, que o objetivo é o fornecimento de software gerencial que visa adequar a necessidade de obtenção dos resultados e controle do planejamento e intervenções no âmbito da política educacional do município. Peço o referendo do plenário. Em discussão, referendado. Comunico agora, senhor presidente, senhores conselheiros, o arquivamento das representações devido à revogação do certame das seguintes licitações. 1. Da tomada de preço Marabá Paulista, objetivando o recapeamento asfáltico de diversas ruas do município. 2. Pregão presencial do Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Tupã, objetivando a contratação de empresa especializada para o fornecimento e manutenção de tickets de alimentação. E 3, concorrência de Caieiras, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área da radiologia e diagnóstico, devido à correção do edital antes da data de conceder liminar de paralisação do certame. São 3 arquivamentos? Sim. Tupã, Caieiras e Marabá Paulista? Sim. Sobre a mesa há eventualmente um arquivamento do Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, CRIS. Esse é de Tupã, não é, né? Consórcio de Saúde de Tupã. Tupã, esse Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde. Marabá Paulista, tá bom. Tupã e Caieiras. E Caieiras. Tá. Isso. O plenário toma conhecimento. Agora, senhor presidente, julgamento de representação formulada contra o edital do pregão promovido pela Prefeitura de São Caetano do Sul, objetivando a contratação de solução de tecnologia educacional para aprendizagem em ambiente interativo, contendo ferramentas de infraestrutura de apoio técnico-pedagógico compatíveis com a solução licitada.
Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossa Excelência, eu voto pela procedência parcial da representação formulada e determino que a Prefeitura de São Caetano do Sul anule o editório do Programa Presidencial 72/2014, nos termos do artigo 49 da Lei 866 de 93, a fim de que o objeto licitado seja reconduzido à modalidade de licitação correta, com a adoção de critérios de julgamento técnico e preço, nos termos de deliberação TCA 21.176.2606, e com a finalidade de prevenir a reincidência das falhas apontadas, determina a Prefeitura que realize alterações apresentadas aos senhores em voto disponibilizado previamente. É o voto, presidente. O relator propõe a anulação do pregão de São Caetano do Sul. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, trago para referendo deste plenário o TC 489214, que trata de despacho por meio do qual solicitei para exame cópia do seguinte edital: tomada de preços 0614 da Prefeitura Municipal de Itajobi, que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a execução de obra de recapeamento asfáltico. Para referendo, São José do Rio Preto, Itajobi ou só Itajobi? Itajobi. Itajobi. Só Está em Itajobi. discussão. Referendado. Eu submeto preliminarmente a referendo desse plenário a medida liminar concedida nos TCs 4779, 4780 e 4789, solicitando para exame cópia do edital do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, SEMAI. E comunico a vossas excelências que, além destes processos, declarei extinto o TC 417714, já referendado sem julgamento de mérito, em virtude da revogação do certame da Prefeitura de Miracatu. Está em discussão, referendado, e o plenário toma conhecimento. Para julgamento, TC 3871, que cuida do edital do pregão 3414 da Prefeitura de Cesário Lange, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistemas integrados de gestão pública. Relatório e voto previamente disponibilizados. Considero procedentes as impugnações, devendo a administração adequar a redação do item 8222, de forma a evidenciar que os atestados de comprovação técnico-operacional não se submetem à limitação temporal. Corrigir o item 8131B nos moldes do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 866693 e súmula 24 desta Corte. Excluir a obrigatoriedade de visita técnica. Permitir que a comprovação de propriedade de software se dê por qualquer instrumento jurídico idôneo, deslocando sua apresentação para o momento da contratação. Delimitar a possibilidade de saneamento documental pela comissão de licitação. Estabelecer no edital o regime de execução do ajuste e rever a disposição atinente à regularidade fiscal, limitando-a apenas a tributos que guardem pertinência com o objeto licitado. É como voto. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Em julgamento, o TC 423614, que examina o edital do pregão 0414 da Prefeitura de Paranapanema, que tem por objeto a aquisição de produtos de higiene e limpeza. Conforme relatório e voto já encaminhados, considero com a instrução procedentes as impugnações e, por isso, deve a administração incluir no ato convocatório os documentos pertinentes à prova de habilitação jurídica e reavaliar o profissional técnico responsável pela análise das amostras. Como voto. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Valdemir Polizete. Senhor presidente, tem duas representações que eu vou apresentar em conjunto. O 4840 é da Prefeitura de Monte Azul Paulista e o 4829 é de Corumbataí. Ambas foram formuladas por Latina Motors Comércio, Exportação e Importação Limitada. E ambas era para a compra de caminhões.
Eu solicito a suspensão de ambos os procedimentos, com remessa de cópia dos editais de 48 horas e com justificativas cabíveis. Perfeitamente. Relator, requisita os editais de Corumbataí e Monte Azul Paulista. Em discussão, requisitar os editais. Com isso, podemos partir para a ordem do dia, da pauta da sessão municipal. Há um pedido de sustentação oral e eu consulto o plenário se podemos inverter a pauta, de sorte a examinarmos, em primeiro lugar, o item 21. Aprovada a proposta de inversão da pauta, solicito ao eminente advogado, Dr. Carlos Eduardo Gomes Moraes, que ocupe a tribuna dos defensores. Sua Excelência já está habituado com a prática do tribunal, sabe que terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório pela eminente relatora. Eu cumprimento o Dr. Cássio Eduardo Gomes Calado Moraes e eu farei uma síntese do relatório. Aqui o item 21 trata-se de um recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Guararema em face de acordo da primeira Câmara que julgou irregulares o pregão presencial número 39 de 2010 e o contrato firmado em 20 de dezembro de 2010 com a empresa Camargo e Melo Transportes, bem como aplicou multa ao senhor Márcio Luiz Alvino de Souza, ex-prefeito municipal, na importância correspondente a 500 UFESPs. Fundamentou a decisão combatida a ausência de pesquisa de preços apta a evidenciar que os valores contratados se encontravam dentro dos patamares praticados no mercado, sendo a municipalidade reincidente na falha. Segundo a decisão combatida, a referida falha é reincidente, uma vez que o procedimento licitatório e o respectivo contrato firmado para a contratação do mesmo objeto em questão, que ocorreu em 2006, foram julgados irregulares no TC 1544-00706, por essa Corte de Contas, pelo mesmo motivo, tendo a decisão sido publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 13 de janeiro de 2010. Ou seja, 6 meses antes da abertura do procedimento em análise, prazo suficiente para que a origem tomasse as providências no sentido de sanar a infringência legal. Apresentado o recurso, analisadas as justificativas, o Ministério Público de Contas se pronunciou pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu não provimento, uma vez que o recorrente apenas repetiu os argumentos lançados em sede de defesa. O processo constou dos trabalhos desse plenário, exceção de 1/10/2014, ocasião que foi retirada da pauta com retorno ao gabinete para os fins do disposto no artigo 105 do Regimento Interno. Nada foi acrescido aos autos. É a síntese do relatório. Tem a palavra o doutor Carlos Eduardo Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a antecipação da sustentação oral, excelentíssima senhora relatora, na pessoa de quem eu cumprimento os demais nobres conselheiros dessa corte. No caso, eu serei bem breve, e agradecendo a antecipação, também em colaboração com os trabalhos deste dia. No caso presente, houve uma única cotação de preço, uma única pesquisa de preço junto à empresa Júlio Simões. E por que houve uma única cotação de preço? Não é que o município não buscou fazer outras cotações de preço, ele buscou fazer, mas a modalidade licitatória era menor preço por quilômetro rodado. E quando ele tentava buscar esses preços junto às demais empresas, elas falavam que haveria uma demanda de investimento delas para fornecer orçamento, porque elas teriam que ver a qualidade das linhas, a qualidade do asfalto, para poder calcular qual que seria o valor do quilômetro rodado. Por isso, a única empresa que mandou o orçamento solicitado pelo município foi a empresa Júlio Simões Logística. Entretanto, Excelência, no caso presente, tem que se verificar qual que é a finalidade da regra de pesquisa de preço. Estampada, nenhuma formalidade existe sem razão, sem lógica jurídica. A razão da pesquisa de preço é comprovar que os preços praticados em determinada licitação são compatíveis com aquele praticados no mercado, evitar o famoso sobrepreço, que depois se transforma num superfaturamento. Esta é a razão da pesquisa de preço. E no caso presente, há mais do que demonstrado no processo licitatório que o preço é compatível com o mercado. Não só por ter essa questão do orçamento fornecido pela empresa Júlio Simões, mas porque foram 6 empresas que participaram do pregão. O pregão foi divulgado, amplamente divulgado, 6 empresas socorreram, 6 propostas de preço válida, houve disputa de lances durante o pregão e se sagrou vencedor o preço abaixo, salvo engano, 30% do valor cotado. Esse foi a diferença do preço. E o caso aqui
é muito parecido com outro caso já examinado por esta egrégia corte, um caso da Universidade Estadual de Campinas, em que assim decidiu. Por outro lado, como bem ponderou a ilustre SDG, a ausência de prévia pesquisa de preço não afetou a disputa, posto que o certame contou com a participação de 15 empresas, sendo objeto adjudicada a contratada que apresentou o segundo menor preço, diante da inabilitação da empresa classificada em primeiro lugar. Nessa condição, e considerando as manifestações favoráveis da Assessoria Técnica Jurídica, respectiva chefia de ATJ, douta PFE e ilustre SDG, voto pela regularidade da licitação e do contrato em exame. O caso subjúdice é muito similar àquele. Houve uma grande disputa na fase de lances. E essa questão, a formalidade da pesquisa prévia de preço, a lógica, a função dela, foi cumprida durante o processo licitatório. E aqui, Excelência, tanto foi que a única vez que a Assessoria Técnica Jurídica falou nos autos, que foi na instrução primitiva, antes da primeira decisão, as folhas 642 e 643, a douta Assessoria Técnica Jurídica se manifestou favorável à regularidade da licitação, justamente por isso, por ter 6 empresas participado do certame, ter tido uma ampla busca de competitividade, o que lhe diria eventual prejuízo de ausência da existência de uma só cotação. Não é que não houve, no caso presente, houve uma única cotação. Então é por isso, Excelência, que se requer aqui o provimento do recurso e, caso não seja esse o entendimento desta colenda da Corte, que pelo menos que seja anulada, reformada a multa aplicada ao responsável diante da inexistência de prejuízo erário, inexistência de qualquer prejuízo, qualquer vício grave na licitação que maculasse a licitação por inteiro. É o que se requer, Excelência. O tribunal agradece a participação do eminente advogado. Palavra da relatora. Senhor presidente, considerando os argumentos da defesa, eu solicito retirada de pauta do processo com reinclusão automática na próxima sessão. Perfeitamente. A matéria fica adiada para a próxima sessão. Então, retomamos a ordem do dia para o item 5. O conselheiro Antônio Roque Cittadini tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, o item 5 é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, acórdão julgou irregular. O processo já esteve em pauta em 24 de setembro. Na ocasião, o substituto e conselheiro Sami Wurman proferiu voto no sentido do desprovimento do apelo. Houve pedido de vista do eminente conselheiro Dimas Ramalho, a quem ouço. Tem a palavra o revisor. Acompanhe o relator, presidente. Com o relator. Continua em discussão. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Um voto contrário, com maioria de votos? Não. O Sami Wurman, como é que votou? Não? Votou com o relator? Voto. Com o relator? O Sami Wurman era o relator. Ah, era o relator. Ele me substituía. Ah, tá bem. Então, por unanimidade, aprovado o voto do relator. Item 6 da pauta trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Piracicaba. Disponibilizei em relatório, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, o apelo não merece prosperar. Exigência de certidão negativa sem possibilidade de comprovação por meio de certidões positivas, com efeitos de negativa de débito e tributos, inclusive a dívida ativa, é suficiente e grave para macular a totalidade. Contribuiu para o reduzido número, somente 2 empresas fizeram parte. Mantém o valor da multa porque a irregularidade interferiu no processo licitatório. Meu voto é pelo desprovimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 7. Agora é prefeito de Tatuí, julgamento, recurso ordinário, julgou irregular inexigibilidade de licitação, foi aplicado multa, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, a matéria já tem entendimento pacificado, inclusive quanto à mesma contratada, no sentido da impossibilidade da utilização do artigo 25, inciso 1 da Lei 8666. Por outro lado, apesar das falhas, pude constatar a inexistência de indicação de eventual prejuízo ao erário e ao interesse público que, somado às demonstrações de boa-fé com os argumentos apresentados, permite-me concluir pelo possível cancelamento da multa imposta. Ante o exposto, meu voto é pelo provimento parcial, apenas para excluir a multa imposta, ficando mantida a decretação de irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. O item 8 da pauta é um recurso ordinário da Prefeitura de Valinhos. Os órgãos falaram pelo desprovimento, em preliminar conheço. O plenário também conhece. No mérito, argumentos recursais não são hábeis a modificar a irregularidade
que se fundamentou nas cláusulas restritivas e contrária à jurisprudência desse tribunal. Destacado na decisão, as falhas já foram objeto de reprovação por esse tribunal. Acolho a manifestação do ETJ e do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. 9, Prefeitura de Campinas, julgamento que deu-se pela irregularidade do convênio, houve multa impliminar, conheço do recurso. Conheci. No mérito, não encontro razões para aceitar o argumento implanado. Os 2 pontos motivadores da irregularidade, a insignificância do conteúdo de plano de trabalho e a situação irregular da entidade perante o fisco, são graves e constituem irregularidade que não pode ser relevada. Meu voto é pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão e votação, aprovado. O item 10 da pauta, volta a esta pauta, o problema do município de Ribeirão dos Índios, o recurso interposto contra a decisão que julgou irregular. Eu já, no último dia 17, o recurso foi conhecido. Quando se discutiu o mérito, votei pela confirmação da decisão. Quando houve pedido de vista, pela segunda vez, creio, pela segunda vez no plenário. Pela primeira com a conselheira Cristiana de Castro Moraes. O meu voto, conforme disponibilizei, ele, na verdade, mantém a decisão nos seus fundamentos, a decisão de Câmara. Volta à pauta, conselheira Cristiana de Castro de Moraes, ouço com... O relator nega provimento, há um voto divergente já do primeiro revisor, conselheiro Valdenir Polizelli, e pediu vista a conselheira Cristiana, que tem a palavra. Senhor presidente, em virtude do voto divergente, como eu fui relator em primeira instância, eu pedi vista dos autos. Eu observo que o que determinou a decisão pela irregularidade da matéria foi a constatação do desatendimento ao princípio da economicidade, no ajustado para o álcool combustível, adquirido à época, que foi adquirido por R$ 1,67 o litro, enquanto na região se praticava outro preço, que era R$ 1,57. Agravou-se a situação o fato do preço ter mantido inalterado ao longo do exercício de 2007, principalmente no período de setembro a novembro, época em que o referido combustível chegou a ser cotado entre 0,94 centavos a 1,29, conforme planilha da Agência Nacional de Petróleo, ANP, as folhas 171 e 176 dos autos. A questão aqui não se insere somente no fato da diferença monetária, a maior, 0,10 por litro, associada ao tamanho do município e à menor utilização de álcool combustível pela Prefeitura em relação à gasolina e diesel. Falha que, eventualmente, poderia ser relevada, caso restasse comprovada a impossibilidade de se praticar outro preço que não aquele ajustado. Na realidade, o que ocorreu nos presentes autos, além do prejuízo ao erário, ainda que tenha sido de pequena monta, foi o desatendimento ao princípio constitucional da economicidade e ao inciso 3 do parágrafo único do artigo 26 da Lei 8666, este último como condição para validar a inexigibilidade licitatória levada a efeito pela contratante. Eu ressalto que não consta dos autos nenhuma documentação que comprove a iniciativa da contratante em tentar uma negociação dos preços junto à contratada, principalmente na época em que os valores do álcool combustível sofreram sensível queda, o que, pelo menos em tese, demonstraria a tentativa da administração em obter preços mais condizentes com o mercado, objetivando dar atendimento à legislação de regência. Eu relembro que na decisão recorrida não foi aplicada nenhuma multa, nem foi determinada a devolução da diferença de valores. A decisão combatida restringiu-se a julgar irregular a contratação. Novamente, nessa fase recursal, comprova-se a variação de preço, a ciência da administração sobre a diferença de preços e a ausência de iniciativa da origem em negociar o preço. Assim, entendo que não há como considerar a contratação verificada. Dessa forma, eu acompanho a instrução e acompanho o conselheiro relator e voto pelo não provimento do recurso ordinário.
Continua em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Valdenir Parizelli. No meu voto, eu deixei claro que eu reconheci essa falha formal, certo? Mas devido às peculiaridades do município, que é de pequeno porte e longe dos grandes centros, eu sugeri que seja relevada, porque devido à insignificância do valor envolvido para álcool, que nós fizemos umas contas lá, não deu R$200 por mês do período controvertido, que foi entre agosto e dezembro. Isso é porque o álcool ele é o combustível menos utilizado, né? O grosso é o óleo diesel e, em segundo lugar, a gasolina. Por isso que eu sugeri relevar, devido à pequena monta envolvida. Perfeitamente. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vou colher votos. Conselheiro Sidney Beraldo. Eu voto com o relator revisor. Com o relator, convencido com os argumentos trazidos por ele. Conselheiro Dimas Ramalho. Voto com o relator. Relator. Conselheiro Renato. Com o relator. Com o relator. Portanto, por maioria, aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Valdenir Parizelli nesse particular. Conselheiro Roque Stadini continua com a E o palavra. conselheiro Sidney Beraldo. Também votou com o relator. Valdenir. Não, com o relator. Ah, Vossa Excelência foi prestigiado pelo nosso não. Tá. índice Agora de efetividade, efetivamente prestigiado. Não estou questionando. É que eu entendi mal. O item 11 da pauta é recurso ordinário da Prefeitura de Araçatuba. Foi aplicado multa, relatório disponibilizado, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, as razões constantes da peça recursal não justificam o apontamento indicado pela equipe de fiscalização e foram desacompanhados de documento comprobatório. Por entender de extremo rigor, cancelo a multa imposta ao prefeito, pois sua posse se deu no dia 1º de janeiro e o termo de parceria vigorou apenas até o 3º mês do início de seu mandato. Voto pelo provimento parcial, tão somente para cancelar a multa imposta ao senhor prefeito. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. 12. Guarulhos recorre contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregular o pregão presencial da empresa G4 Soluções em Gestão de Informação. Aplicado multa, determinou-se o envio de cópia ao Ministério Público do Estado. A TJ, a chefia, opinaram pelo desprovimento em preliminar conheço. Vencido. No mérito, razões são frágeis e desprovidas de argumentos técnicos capazes de abalar a decisão da primeira Câmara. Não foi afastado nesta fase o direcionamento do certame a determinada marca, o desatendimento do princípio da economicidade ante a elaboração de pesquisa de preço, que não reflete os valores de mercado. Contratação não se mostrou vantajosa para a administração. Nessas condições, acolho os pareceres da TJ e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. 13. Pedido de reexame de Carapicuíba. Os órgãos em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, meu voto não diverge da manifestação da Casa e do MPC. As razões de pedido apresentadas não trouxeram elementos para modificar a irregularidade apontada pela segunda Câmara, que emitiu o parecer desfavorável, que é mantido. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. 14. Pedido do ex-prefeito de Exaporã. Os órgãos da Casa falaram, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, meu voto acompanha a STG pelo provimento do pedido, porquanto as razões apresentadas nesta fase, muito embora não tenham descaracterizado a falha, o valor remanescente dos débitos judiciais na importância de 27 mil, do total pago de 106 mil, pode ser relevada diante da jurisprudência da Casa e dos argumentos trazidos por STG, que consta do relatório. Nesse sentido, meu voto é por um parecer agora favorável, mantendo as recomendações e determinações. Conselheiro reexamina o parecer de Chaporã. Está em discussão e votação. Aprovado. 15. Agora o pedido de reexame de Tarabai, parecer as contas 2011. Em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, meu voto acompanha a manifestação da Casa, dos órgãos da Casa e do MPC, pelo improvimento do pedido. Razões apresentadas não alteram em nada o juízo de irregularidade emitido naquele parecer. Mantenho, portanto, a decisão original. Em discussão e votação. Aprovado. 16. Pedido de reexame. Ex-prefeito de Ribeirão Corrente, em preliminar conheço. Conhecido.
Meu voto no mérito acompanha a manifestação dos órgãos da Casa e do MPC. Provimento do pedido, por quanto às razões apresentadas nesta fase, descaracterizar a irregularidade que deu ensejo ao parecer desfavorável. Outro parecer deve ser emitido, agora no sentido favorável, mas mantendo as recomendações e determinações. Ribeirão Corrente. O relator reexamina o parecer. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa, item 17 e seguintes. Que é recurso ordinário interposto contra acordo que julgou irregulares de licitação contrato aplicando multa ao responsável. Recorrente à Prefeitura de Caraguatatuba, objeto execução de obras, implantação de guias, sarjetas, pavimentação através de plano comunitário municipal, com valores de obras e serviços custeados parcialmente por interessados e proprietários de imóveis lindeiros. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Plenário também. Confessada a ausência de adesão mínima dos moradores beneficiários com a obra, descumpre de uma só vez a legislação municipal e o instrumento convocatório. Eventual imperfeição da norma, que foi a tese apresentada pela recorrente, não autoriza a prática de atos em desconformidade com o preceito legal vigente. Por outro lado, a estipulação de qualquer data limite para o capital social integralizado não encontra fundamento de validade no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8666. Igualmente despropositada a transferência da atividade de fiscalização da execução da avença a terceiro indicado pela própria contratada. Nego o provimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, eu peço licença para relatar em conjunto os itens 18 a 20 e também o 22. Deferido. Com já o registro antecipado de impedimento do conselheiro Dimas Ramalho no item 18. Tá, ok. Tratam-se de recursos ordinários interpostos na seguinte ordem. O item 18, pela Prefeitura de Araraquara, pelo ex-secretário de Administração da Municipalidade e pela contratada, diante da decisão que julgou irregulares o pregão e o contrato, relacionados à contratação formalizada pelo Executivo com Florestana Paisagismo, Construções e Serviços Limitada, objetivando a prestação de serviço de manutenção e conservação de praças. Ensejar a decisão os seguintes impropriedades: estipulação de visita técnica para até o 7º dia contado da publicação do resumo do edital, a ser procedida por responsável técnico da empresa. Exigência de injustificável de comprovação financeira através da soma de índices de liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente maior ou igual a 1,50. Exigência do visto CREA São Paulo para licitantes sediados em outros estados. A TJ se manifestou pelo não provimento, foi proferida sustentação oral. No item 19, recurso interposto pelo senhor Sebastião Biaso, prefeito de Aguaí, à época, contra a decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação e a ata de registro de preços firmado pela municipalidade com Constel Engenharia Limitada, objetivando o registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. Na decisão, foi consignado que os pressupostos necessários a embasar a contratação direta não foram observados em face da ausência de configuração da incompatibilidade de preços com os de mercado. A TJ e SDG se manifestaram pelo não provimento. O processo constou da pauta do julgamento na sessão de 1º de outubro, ocasião em que foi retirado da pauta após sustentação oral. Item 20, recurso interposto pelo município de Itacoaquecetuba, em face da decisão que julgou irregulares a concorrência e o contrato firmado com o consórcio NDC Cobracim Itaquá Segura. Fundamentou a decisão a existência de impropriedade nas cláusulas de regularidade fiscal e ainda a vinculação dos pagamentos ao volume de aplicação de multas, procedimento vedado pela súmula número 20 dessa Corte. A TJ e MPC se pronunciaram pelo não provimento. E o item 22 é um recurso interposto pela Câmara Municipal de Estância Turística de Embu das Artes e também pelo senhor Silvino Bonfim de Oliveira Filho, ex-presidente do Legislativo, contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregulares as contas de 2012 da edilidade, tendo em conta os fatos anotados no quadro de pessoal, considerando consistentes na falta de proporção entre o número de servidores efetivos e o número de servidores comissionados. Eram 42 cargos efetivos,
sendo 25 ocupados, e 81 cargos de livre provimento, todos preenchidos. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento do apelo. Em preliminar, todos os recursos estão em termos, deles eu conheço. Plenário também. No mérito, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que as razões recursais não foram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os procedimentos em exame. Assim, na esteira das manifestações desfavoráveis constantes dos autos, eu voto no sentido do não provimento dos recursos ordinários. Itens 18 a 22. Em conjunto, a relatora nega provimento aos recursos. Em discussão e votação. Aprovado. Só para lembrar que 18 a 21 e o 22. 18 a 20? Só para 18 a 22, evidentemente 21 já foi apreciado. Só para, desculpa. Eu agora relato 23. Trata-se de uma ação de revisão de julgado intentada pelo senhor Rinaldo Vargas Lage, ex-superintendente da Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgoto do município de Mauá, visando desconstituir sentença pela qual foram julgadas irregulares as contas da agência relativas ao exercício de 2006. Naquela oportunidade, diante do silêncio da origem, a prestação de contas foi julgada irregular. Diante dos apontamentos e do silêncio da origem. Em síntese, o autor sustentou ter ocorrido cerceamento do direito de defesa. A SDG opinou pela procedência da ação, devendo os autos retornar à instrução processual a partir do relatório de fiscalização, com a prévia notificação do interessado. Em preliminar, eu conheço da ação de revisão, uma vez que presente os pressupostos de legitimidade e tempestividade. Ainda em preliminar, eu ressalto que a nulidade arguída pelo autor confunde-se com o próprio mérito da ação, e com ele será julgado. De fato, verifico que o autor não foi pessoalmente notificado quando da fiscalização in loco, para acompanhar todos os despachos e decisões no Diário Oficial do Estado, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar 709 de 93, tendo em vista que o ofício foi endereçado apenas ao senhor Ari Soares da Silva. Dessa forma, o autor não tinha ciência da necessidade de seguir o desenrolar do presente processo. Diante desse cenário incontestável, a ocorrência do cerceamento de direito de defesa e a ofensa ao princípio constitucional do contraditório, por falta de intimação ante as disposições da Lei Complementar 709 e da Nota Técnica SDG 4 de 2003, que trata dos processos contendo relatórios de fiscalização. Por essas razões, eu acompanho o parecer da SDG, acolho a nulidade suscitada pelo autor e voto pela procedência da presente ação de revisão de julgado, para fim de declarar nulos os atos praticados a partir do relatório da fiscalização, com o retorno dos autos ao eminente relator originário para as providências que Sua Excelência compreender cabíveis. Em discussão, em votação. Aprovado. Eu passo a relatar o item 24 da pauta. Trata-se de uma ação de rescisão de julgado proposta pela Prefeitura de Exaporã, contra a sentença que julgou irregulares as admissões de caráter temporário. Na decisão recidenda, face à falta de apresentação de justificativas ou documentos, não ficou demonstrada a situação emergencial que autorizasse as contratações por tempo determinado de agentes comunitários de saúde. Toda a instrução, chefia de ATJ e SDG, é pelo não conhecimento da ação. Em preliminar, o pedido não encontra fundamento nas prescrições do artigo 76 da Lei Orgânica dessa Corte, como pretende o autor, de modo que fica claro que se busca tão somente rediscutir o mérito da sentença combatida, incabível em sede de ação rescisória. Nessa conformidade, pelos fundamentos expostos no relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto no sentido não conhecimento do pedido, julgando a autora carecedora da ação. A relatora nega conhecer o pedido. Está em discussão e votação. Aprovado. Eu passo a relatar o item 25. Trata-se de um pedido de reexame interposto pelo senhor Roberto Minchilo, na qualidade de ex-prefeito da Municipalidade de Casa Branca, durante o exercício de 2011, contra a decisão a qual emitiu parecer desfavorável à sua aprovação. Lembro que a rejeição das contas foi motivada pela insuficiente aplicação de recursos do Fundeb no setor educacional, uma vez que limitados a 96,35%.
Toda a instrução, ATJ, Ministério Público de Contas e SDG, é pelo não provimento do apelo. Posteriormente, foram encaminhados memoriais em reforço dos argumentos do apelo, cuja peça foi por mim analisada e será juntada oportunamente aos autos. Em preliminar, estando em termos, conheço do pedido de reexame. Conhecido. No mérito, conforme instrução processual, a diferença não aplicada no Fundeb foi de R$ 211.769,89, ou seja, uma diferença de 3,65%. Portanto, incontroverso que a aplicação dos recursos do Fundeb se limitará a 96,35%, não havendo saldo disponível para que venha a ser aplicada a diferença faltante, nesse caso. Assim, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que as razões interpostas não conduziram à reversão do juízo emitido, razão pelo qual eu voto pelo não provimento do pedido de reexame, a fim de manter a decisão proferida pela primeira Câmara, mantidas as recomendações e determinações constantes daquela decisão. É como eu voto. Em discussão. Senhor presidente, eu peço vistas. É regimental, o pedido vai com vista. Conselheiro Sidney Beraldo. Então, eu tenho agora o item 26. Senhor presidente, eu solicito retirada de pauta do item 26 com reinclusão automática. Perfeitamente. Adiada a matéria. Ainda tem o item 27 da pauta. Também é um pedido de reexame, agora interposto pelo ex-prefeito de Motuca, quanto à decisão da primeira Câmara que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2011, em razão da impropriedade relativa ao insuficiente gasto com recursos do Fundeb. Aqui o valor faltante foi calculado que os gastos do Fundeb corresponderam a 99,48%. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. O plenário acompanha. No mérito, conforme se observa dos autos, a rejeição das contas em apreço foi motivada unicamente pela impropriedade relativa à insuficiente aplicação dos recursos do Fundeb. Relembro, inicialmente, que a fiscalização apurou gastos de 99,54% e, após serem excluídas as despesas não computáveis no valor de R$ 1.460, o percentual abaixou para 99,48%, restando como não aplicado um valor de R$ 12.273,56. Inicialmente, gostaria de destacar que, pesquisando o relatório das contas do exercício subsequente, o relatório de 2012, o TC 2031-02612, que trata... Nesse TC, a fiscalização traz a informação que teria sido utilizado, em 2012, 100,42% do valor repassado do Fundeb. Ou seja, teria um gasto de 10.120 superior ao repassado, indicando, a meu ver, que a falha foi originada muito mais em razão da falta de apuro técnico do setor responsável pela gestão contábil das despesas do que uma disposição deliberada do Poder Executivo em não aplicar os recursos vinculados em sua finalidade legal. Também pondero que o valor pendente representa, nesse caso, 0,52%, é pequeno quando comparado ao valor repassado pelo Fundeb e também quando comparado à receita municipal efetiva. Nesse cenário, eu considero que seria de extremo rigor condenar os presentes demonstrativos, único e exclusivamente por essa falha, razão pela qual, de forma excepcional, eu relevo a questão determinando a origem, que tenha maior rigor no registro das despesas com bens e serviços vinculados à sua destinação específica, devendo também ser aplicados no prazo legal. Então, nesse cenário, meu voto é dar provimento ao pedido de reexame para fim de ser alterado o parecer combatido, emitindo-se novo parecer, agora favorável, à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Motuca relativas ao exercício de 2011. Relatora reexamina o parecer de Motuca. Está em discussão e votação. Aprovado o voto. Sua Excelência, a palavra é do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, item 28, em exame recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou irregular o termo de aditamento para prorrogação de vigência contratual do contrato entre a Prefeitura e o Presidente Prudente e TIC de serviço, objetivando a aquisição de gênero alimentício por documento de legitimação. A Assessoria Técnica, chefia da TJ, STG, opinaram pelo conhecimento e não provimento do apelo ao relatório. Em preliminar, os requisitos estão preenchidos e conheço o recurso. Conhecido.
no tocante à prejudicial de perda do objeto termo aditivo com seu consequente equipamento, as razões expostas não merecem acolhimento, pois o contrato produziu efeito gerando despesas, inclusive as fundadas no termo aqui analisado. E quanto ao mérito, também não sustenta as alegações que o aditivo deveria ser apreciado separadamente da peça principal. O voto, portanto, pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado. Item 29. Recurso ordinário interposto em face da decisão da julgou regular terceiro termo aditivo e contrato entre a Prefeitura Municipal de Santo André e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, objetivando o fornecimento parcelado de combustíveis. Assessoria técnica, chefia TJ, SDG, opinaram pelo provimento do apelo. É o relatório. Em preliminar com esse do apelo, uma vez que os pressupostos e unidades foram atendidos. Recibo. Mas, no mérito, eu acolho manifestações unânimes da assessoria técnica, TJ, SDG, e também a diligência realizada no processo, eu voto pelo provimento de recurso ordinário em ordem a considerar regular o terceiro termo aditivo e recomendando a origem que passe a tomar as medidas administrativas necessárias para evitar ocorrências como as constatadas no caso vertente. É o voto, presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 30, o recurso ordinário interposto em fase de decisão que julgou irregular a licitação e contrato, termo de tratamento celebrados entre a Câmara de Valinhos e Projeção Engenharia Paulista de Obras Limitada, para execução de obra de construção do novo prédio para a Câmara Municipal de Valinhos, com fornecimento de materiais e mão de obra e equipamentos. O Ministério Público de Contas, as razões recursais, repisaram simplesmente os argumentos pendidos e posiciona-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Os pressupostos estão presentes e em preliminar com esse do apelo. Conhecido. Mas, no mérito, assume a conclusão do outro Ministério Público de Contas, pois a principal causa da decretação de irregularidade não foi descaracterizada pelas razões recursais, a qual consistiu em que as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto fossem definidas com extremo detalhamento, dando ensejo à inabilitação de 6 das 8 proponentes, em prejuízo evidente à competitividade. Tendo exposto, acolho a manifestação da MPC e voto pelo não provimento de recurso ordinário e mantenho na íntegra o acordo combatido. Em discussão e votação, aprovado. Agora, item 31, recurso ordinário interposto, quando a decisão do julgou irregular da concorrência e contrato entre a Prefeitura de São Caetano do Sul e construtora Augusto Veloso S.A., objetivando a construção de centro de capacitação de professores. O Ministério Público de Contas, STG, opina pelo conhecimento e não provimento de recurso. É relatório. Os pressupostos estão presentes e, portanto, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário em preliminar. Conhecido. Mas, no mérito, a exigência do certificado de acervo técnico como instrumento apto a atestar a qualificação técnica operacional das empresas não se coaduna com o que está disposto no artigo 30, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, pois o CAT constitui esse meio para atestar a qualificação técnica profissional. Assim, trata-se de exigência vitalícia restritiva. Igualmente, não prosperam as razões da recorrente no que toca à exigência de prova de regularidade sobre tributos que não mantém pertinência com o objeto da disputa licitacional, como também não prosperam as alegações ofertadas a propósito da realização da visita técnica necessariamente por engenheiro, devidamente credenciado pela empresa licitante e habilitado perante o CREA. Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público de Contas, do SDG, e não do provimento do recurso e mantenho na íntegra o acordo recorrido pelas suas provas jurídicas e fundamentos. Está em discussão e votação, aprovado. Item 32, recurso ordinário interposto, julgamento que julgou irregular, prestação de conta de repasse da Prefeitura de Mauá para o Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, objetivando a execução do programa de liberdade assistida. A assessoria técnica fez da TJ opinaram pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. Os requisitos do recurso estão presentes, então eu conheço em preliminar. Conhecido. Mas, no mérito, o recorrente alegou, novamente, sem provas, que o convênio foi executado de acordo com as metas de forma a não causar prejuízo ao erário, sendo que eventual falha da aplicação não tem como macular o convênio. Mas não provou. Acolhendo a assessoria técnica, fez da TJ e do outro Ministério de Contas, voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora, PAI, senhor presidente, item 33, reexame interposto em fase de decisão que julgou desfavorável a aprovação das contas da Prefeitura de Apiaí,
assessoria técnica, PDTJ, Ministério Público de Contas, manifestaram pelo conhecimento e não provimento, colocando que deve ser mantido o parecer desfavorável, pois argumentos do recorrente não suplantaram as impropriedades detectadas. É o relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do pedido do exame preliminar. O plenário acompanha. No mérito, as alegações apresentadas pela PV da PAI não se sustentam, porquanto houve excessiva abertura de crédito suplementar, bem como a realização de despesa muito acima da capacidade arrecadatória, gerando um expressivo déficit orçamentário de 8,83%. Além disso, nada foi alegado a respeito do não pagamento do trato residual de baixa monta, subitem 2,33%. Acolho, portanto, as administrações unânimes, assessoria técnica, DTJ e MPC, e voto pelo não provimento do exame e mantenho o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura da Piaí do exercício 2011. Eu voto. O conselheiro nega o reexame de Apiaí. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 34, pedido de reexame interposto contra a decisão que emitiu parecer desfavorável à aprovação da conta da Prefeitura de Barrinha. Seria técnico, PDTJ, Ministério Público de Contas, manifestaram pelo conhecimento e não provendo do pedido, mantendo-se o parecer desfavorável ao relatório. Preenchidos os requisitos da possibilidade, voto pelo conhecimento do exame preliminar. Conhecido. No mérito, as alegações apresentadas pelo prefeito não tiveram o condão de infirmar óbice concernentes à não aplicação integral de recursos da Fundeb. Tampouco conseguiram reverter o número de desequilíbrio fiscal, com déficit orçamentário de 13,8%. E também houve um expressivo endividamento municipal, com a dívida de curto prazo, aumento de 50,40%, é do longo prazo, 33,25%. Portanto, acolhendo unânime a situação de assessoria técnica, PDTJ, Ministério Público de Contas, eu voto pelo não provimento do reexame e mantenho o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de Barrinha, exercício 2011. Eu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado o voto, Sua Excelência. A palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto, com a permissão de Vossa Excelência, os itens 35 a 41. Deferido. Em exame, recursos ordinários interpostos pela empresa Construoeste, Construtora e Participações Limitada, e pelo prefeito de Badi Bacite, contra acórdãos da primeira Câmara que julgaram irregulares diversas dispensas de licitação, contratos e termos aditivos, com fulcro no artigo 24.4 da Lei 866693, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Badi Bacite e a Construoeste, para a prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares, comerciais e dos resíduos de serviço de saúde, e com a Comerp, Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto, e a FAEGEL Saúde Limitada, e Vida São José do Rio Preto, Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Área de Saúde, para a prestação de serviços médicos nas unidades básicas de saúde do município e com a aplicação de multa de 200 UFESPs em cada um dos acórdãos. A instrução é desfavorável. Relatórios e votos disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecidos. No mérito, os dois casos em exame, os recorrentes não comprovaram real situação emergencial, a justificar as contratações diretas, e nos ajustes dos serviços médicos não foi demonstrada a compatibilidade dos preços praticados com os de mercado. Ante o exposto, acompanha a instrução e voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões hostilizadas. 35 a 41 em conjunto. Relator nega provimento. Em discussão e votação. Aprovado. Agora também em conjunto, senhor presidente, os itens 42 a 44. Perfeitamente. Em exame, recurso ordinário interposto pelo prefeito de Badi Bacite contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares a tomada de preços e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e as empresas Construtora JS Assunção Limitada e BMS Construções Rio Preto Limitada, para a execução de reforma e ampliação em prédio da Prefeitura, em creches e escolas municipais e ginásios de esporte do município, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável pelos atos praticados. A instrução também é desfavorável, relatório e voto disponibilizados, em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento.
Conhecido. No mérito, embora a recorrente alegue a realização de pesquisas prévias de preço, não trouxe documentação hábil a comprovar a assertiva e nem indicou fonte idônea de aferição da compatibilidade dos preços praticados com os valores correntes no mercado, consoante determina o artigo 43, 4, dentre outros dispositivos da Lei Geral. A ofensa do artigo 48, 2, do Estatuto Licitatório também não foi afastada e agrava a situação constatada nos autos, porquanto, em cada um dos certames examinados, houve superação do valor estimado pela administração, o qual deveria ter servido de limite máximo para os preços ofertados, a menos que a admissão de proposta com o valor superior viesse devidamente justificada nos autos, o que não ocorreu no caso em exame. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. 42 a 44. Está em discussão e votação. Aprovado. O item 45 eu solicito a retirada da pauta com inclusão automática, senhor presidente. Perfeitamente. E o item 46, a retirada de pauta como retorno ao meu gabinete. 46 também retirado, volta ao gabinete. Adiado o item 46, a palavra é do conselheiro Valdemir Polizelli para o item 47. Peço licença para relatar os itens 47 a 55 em conjunto. São recursos ordinários. Os itens 47 a 50, interposto pelo ex-prefeito de Sertãozinho, contra a decisão que condenou o CIAP, Centro Integrado de Apoio Profissional, ao ressarcimento ao erário de R$1.100.000, suspendendo a entidade de novos recebimentos, permanecendo injustificada a ausência de comprovação de parte da aplicação dos valores recebidos. 51, Prefeitura de Atibaia, contra a decisão que julgou irregular o convênio celebrado com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Atibaia para a execução do programa Saúde da Família, permanecendo injustificada a contratação de agentes sem prévia seleção pública. 52, a Prefeitura de Araçatuba, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas do CIAP, de novo, Centro Integrado de Apoio Profissional, com a condenação de restituição de R$1.797.000, permanecendo injustificada a ausência de comprovação da prestação de serviços e da cobrança de taxa de administração. 53, ex-prefeito de Caçapava, contra a decisão que julgou irregular os termos aditivos referentes ao contrato firmado com o Comercial João Afonso Limitada para aquisição de cestas básicas, permanecendo injustificados realinhamentos de preços concedidos. 54, Prefeitura de Campo Limpo Paulista, contra a decisão que julgou irregulares termos aditivos referentes a contrato firmado com o Instituto Informe para a realização de serviços técnicos pedagógicos com professores, incidindo sobre o caso o princípio da assessoriedade. 55, Fumas Jundiaí, contra a decisão que julgou irregulares a licitação, contrato e termos aditivos firmados com FBS Limitada para a elaboração de projetos executivos e execução de obras de galerias e águas pluviais, permanecendo injustificadas as falhas relativas à exigência de que materiais devessem obrigatoriamente ser comprados em Jundiaí, ofensa à súmula 25 desta Igreja Corte, e previsão de prestação de garantia em prazo que se encerrava 8 dias antes da abertura dos envelopes. Relatórios integrais encontram-se em nossa rede interna. A instrução dos recursos é pelo não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Plenário também. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo improvimento de todos os recursos. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Itens 56 a 59. Recursos ordinários interpostos pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul e seu ex-reitor Silvio Augusto Minciotti, contra acórdão proferido pela Igreja Primeira Câmara, que julgou pela irregularidade a concorrência número 3/2010 ao subsequente contrato de cessão de direitos possessórios e outras avanças, a escritura de venda e compra acumulada com o pacto adjeto da hipoteca, da execução contratual, bem como pela procedência parcial da representação, tratado nos autos TC 34.884, e pela improcedência da representação TC 3513, e o acordo aplicou uma multa ainda de 700 UFESPs ao ex-reitor. O MPC pelo improvimento. Na sessão de 1º de outubro, o doutor advogado dos recorrentes fez sustentação oral, fim da qual o processo foi retirado de pauta. Em preliminar, preenchidos os requisitos,
de admissibilidade, conheço dos recursos. O plenário acompanha. No mérito, a controvérsia está no fato de ser considerado para a venda do terreno a área total de 40.200 metros quadrados, com quanto o laudo geotécnico de 2004 atestasse a área a maior de 41.143 metros quadrados. No entanto, a Lei Municipal 4.133, que autorizou a Universidade a adquirir os imóveis e definiu a correspondente metragem, foi exatamente 40.200 metros quadrados. E foi essa metragem considerada pela Lei 4.777 que autorizou a alienação. De igual sorte, os laudos feitos para instruir a alienação chegaram à mesma metragem de 40.200 metros quadrados. Logo, não há que se falar em prejuízo ao erário ou na perda de valores em razão da alienação. O valor do metro quadrado não esteve e não está em discussão. Por esse motivo, ao meu ver, merece reforma a parte da fundamentação relativa à irregularidade acima, com a diminuição da multa imposta ao eleitor para 200 UFESPs. Em relação às demais irregularidades, eu entendo que os recorrentes não apresentaram elementos que pudessem afastá-las. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos, suprimindo da fundamentação do acórdão recorrido a parte relativa à metragem do terreno, com a consequente redução da multa imposta ao ex-reitor Silva Augusto Minciotti para 200 UFESPs. Em discussão, conselheiro Renato Martins Costa. Peço vista, senhor presidente. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A matéria vai com vista ao conselheiro Renato Martins Costa. E antes de encerrar a sessão, indago ao Procurador-Geral de Contas se deseja vista de qualquer dos processos aqui apreciados. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas requer ciência pessoal do item 10. Item 10 vai com vista ao Ministério Público de Contas. A palavra é oferecida novamente aos conselheiros para os pronunciamentos de praxe. Conselheiro Dimas Ramalho. Falei bem pronunciamento? Não, só para registrar. Pois não. A dimensão do evento que ocorreu em Limeira, que foi sediado em Limeira pela UR10 de Araras, em que estivemos presentes. Eu estive acompanhando o conselheiro Sidney Beraldo, o seu procurador-geral do Ministério de Contas, o seu diretor-geral e muitos funcionários que fizeram muitas exposições, enfim, foi muita participação da região. Fomos recepcionados pelo prefeito de Limeira, pelo presidente da Câmara de Limeira, uma repercussão grande na imprensa, na mídia local, onde pudemos falar em nome do tribunal e em nome de Vossa Excelência. E o conselheiro Beraldo também trouxe a questão do índice de efetividade. Então, cumprimentar os funcionários que participaram, e foi uma reunião muito efetiva. Muito obrigado. A presidência que agradece a lembrança e me penitencia por não ter no registro inicial salientado a presença honrosa e prestigiosa dos conselheiros Sidney Beraldo e Dimas Ramalho ao evento. Soube, sim, que foi um sucesso e que, na ocasião, também se introduziu no calendário das manifestações ali, dos temas abordados, a explicação sobre o índice de efetividade que foi criado pelo tribunal. Parabéns aos dois conselheiros. Eu, particularmente, agradeço o interesse e a participação de Vossas Excelências. E se quiserem ir a Bilac, que amanhã, que é um pouquinho mais perto, Bilac é um pouco longe, e depois Monte Aprazível na sexta-feira. Espero vê-los lá. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.